O sol da manhã banhava a cidade com sua luz dourada, mas para Jonas, não havia calor ou brilho capaz de dissipar a sombra que pairava sobre sua vida. Ele se sentou à mesa da cozinha em seu modesto apartamento, com uma pilha de papéis à sua frente, mas sua mente estava distante, perdida em um labirinto de pensamentos sombrios. Os traços de preocupação sulcavam sua testa enquanto ele folheava os papéis, cada uma lembrança amarga dos dias melhores que ficaram para trás. A traição de sua ex-mulher ainda ecoava em sua mente como um grito silencioso, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. E para piorar, a perda de sua parceria de negócios para Gael, seu antigo amigo e confidente, parecia selar seu destino em um ciclo interminável de derrotas. O toque estridente de seu celular quebrou o silêncio opressivo do apartamento, fazendo Jonas estremecer. Ele olhou para o visor e viu o nome de sua ex-mulher piscando, uma lembrança indesejada de um passado que ele preferiria esquecer. Com um suspiro resignado, ele atendeu a ligação, preparando-se para enfrentar mais uma rodada de confronto e mágoa. Jonas. A voz dela era um eco distante de emoções que já não significavam mais nada para ele. Precisamos conversar. Jonas cerrou os punhos, sentindo uma onda de raiva e tristeza invadir seu ser. Mas ele respirou fundo, forçando-se a manter a calma. O que você quer agora? Ele perguntou, sua voz uma mistura de resignação e desafio. Há algo que você precisa saber, sua ex-mulher começou, mas Jonas já sabia o que estava por vir. Mais mentiras, mais traições, mais dor. Ele ouviu em silêncio, os olhos fixos no vazio, enquanto ela despejava suas palavras como pedras afiadas em seu coração já dilacerado. Quando finalmente desligou o telefone, Jonas sentiu-se esgotado, como se tivesse lutado uma batalha perdida. Ele afundou na cadeira, a mente turva de emoções tumultuadas. Mas mesmo no meio da escuridão que o cercava, uma luz de determinação brilhava em seus olhos. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas estava determinado a moldar o futuro com suas próprias mãos, custe o que custasse. Jonas se encontrava sentado à mesa da cozinha, imerso em uma pilha de papéis que parecia nunca acabar. Seus olhos cansados percorriam as linhas dos contratos, mas sua mente estava em outro lugar. A luz pálida da manhã filtrava-se pelas cortinas entreabertas, criando um cenário sombrio e melancólico. O apartamento, modesto e despretensioso, era um reflexo da vida de Jonas naquele momento. Simples, mas cheio de histórias não contadas. O som estridente do celular cortou o silêncio, fazendo Jonas erguer o olhar com um suspiro resignado. O nome que piscava na tela trouxe uma mistura de sentimentos tumultuados. Ex. Com uma expressão de determinação, ele atendeu a ligação, sabendo que não poderia mais evitar aquela conversa inevitável. Jonas, precisamos conversar. A voz de Ana soou do outro lado da linha, carregada de emoção contida. O que há, Ana? Respondeu Jonas, tentando manter a calma, embora seu coração martelasse no peito. É sobre Julie. Precisamos discutir a guarda dela. Eu tenho preocupações, disse Ana, suas palavras soando hesitantes e pesadas como chumbo. Jonas engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade paterna pesar ainda mais sobre seus ombros. Está bem, Ana. Vamos conversar, concordou ele, embora soubesse que aquela conversa não seria fácil. O apartamento de Jonas era um refúgio modesto, mas acolhedor. Móveis simples, alguns desgastados pelo tempo, compunham a decoração, enquanto fotos emolduradas espalhadas pelas paredes contavam histórias de um passado que agora parecia distante. Entre os móveis, destacava-se uma poltrona confortável, onde Jonas costumava se sentar para ler para Julie quando ela ainda era pequena. No entanto, hoje, a atmosfera estava carregada de uma tensão silenciosa. Jonas sentia o peso da solidão e da responsabilidade, enquanto tentava equilibrar os desafios de sua carreira com o desejo de reconectar-se com sua filha. Ele se perguntava se Julie entendia as dificuldades que ele enfrentava ou se apenas sentia o vazio deixado pela ausência de sua mãe. Ao se aproximar da porta do quarto de Julie, Jonas hesitou por um momento, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele bateu suavemente na porta antes de entrar, encontrando Julie sentada em sua cama, os olhos fixos em um livro, mas a mente claramente em outro lugar. Oi, princesa, disse Jonas,
tentando mascarar a preocupação em sua voz. Como foi o seu dia? Julie encolheu os ombros, sem olhar para cima. Normal, suponho, respondeu ela, sua voz soando distante e indiferente. Jonas suspirou, sentando-se ao lado dela na cama. Julie, precisamos conversar, começou ele, buscando as palavras certas para expressar o que estava em seu coração. Eu sei que as coisas têm sido difíceis desde que mamãe se foi, mas eu estou aqui para você. Sempre estarei. Julie finalmente ergueu o olhar, os olhos cheios de uma mistura de tristeza e raiva. Você diz isso, mas mamãe se foi e você está sempre ocupado. É como se eu não importasse mais. As palavras de Julie atingiram Jonas como um soco no estômago, trazendo à tona todas as suas próprias dúvidas e inseguranças. Ele se esforçou para manter a compostura, sabendo que precisava ser forte para ela. Enquanto a noite avançava lentamente, Jonas permanecia sentado à mesa da cozinha, tentando focar nos documentos espalhados diante dele. O silêncio ao seu redor era quase palpável, apenas interrompido pelo som abafado da caneta arranhando o papel enquanto ele rabiscava notas marginais. No entanto, sua mente estava longe dali, presa em uma espiral de pensamentos turbulentos. O celular repousava sobre a mesa, o visor escuro como uma tela vazia que refletia a ausência de notificações. Jonas sabia que a qualquer momento, ele poderia ser interrompido por uma ligação ou uma mensagem que traria à tona todo o peso das questões não resolvidas entre ele e Ana. O simples pensamento disso fazia seu estômago se contorcer em nós apertados. Finalmente, o silêncio foi quebrado pelo som agudo do toque do celular. Jonas hesitou por um momento antes de atender, preparando-se mentalmente para o que estava por vir. Jonas, precisamos conversar. A voz de Ana soou do outro lado da linha, carregada de emoções que Jonas não conseguia decifrar. O que há, Ana? Perguntou Jonas, tentando manter a voz firme apesar do turbilhão de emoções que o assolava por dentro. É sobre Julie. Precisamos discutir a guarda dela. Eu tenho preocupações, disse Ana, sua voz oscilando entre o desespero e a incerteza. Jonas sentiu o coração apertar no peito enquanto escutava as palavras de Ana. Ele lutou para manter a calma, mesmo que por dentro estivesse à beira de um colapso emocional. Está bem, Ana? Vamos conversar, respondeu Jonas, sua voz soando mais firme do que ele se sentia naquele momento. A ligação terminou e Jonas ficou ali, parado, encarando o celular em sua mão como se fosse um artefato alienígena. Ele sabia que precisava enfrentar aquela conversa, mas o medo do que poderia ser dito o paralisava. Com um suspiro resignado, Jonas recostou-se na cadeira e fechou os olhos por um momento, tentando encontrar algum tipo de conforto em meio ao caos que sua vida havia se tornado. No entanto, mesmo na escuridão por trás de suas pálpebras, ele não conseguia escapar dos pensamentos turbulentos que o assombravam. Os dias de Jonas se desenrolavam em uma rotina apressada e implacável. Desde o amanhecer até tarde da noite, ele se via mergulhado em um turbilhão de compromissos e responsabilidades. Os papéis se acumulavam sobre sua mesa, cada um representando um desafio a ser superado, uma batalha a ser vencida. Naquele apartamento modesto que ele agora chamava de lar, Jonas lutava para encontrar um equilíbrio precário entre sua carreira e sua vida familiar. Cada momento livre era dedicado a Julie, sua filha, mas mesmo assim, ele sentia que nunca era o bastante. A sombra da ausência de Ana pairava sobre eles, uma presença fantasmagórica que infiltrava-se em cada interação, em cada conversa. Uma tarde, enquanto Jonas trabalhava em sua mesa, Julie entrou no escritório, os olhos brilhando com uma mistura de inocência e esperança. Ela segurava um desenho nas mãos, uma obra de arte infantil que representava um mundo de fantasia e sonhos. Papai, olha o que eu fiz! Exclamou Julie, correndo para mostrar seu desenho a Jonas. Ele sorriu, genuinamente tocado pela pureza da alegria de sua filha. Uau, Julie, isso é incrível! Você é uma artista talentosa, elogiou ele, enxugando uma lágrima furtiva que ameaçava escapar de seus olhos. Julie sorriu,
radiante de felicidade diante do elogio de seu pai. No entanto, mesmo naquele momento de alegria, Jonas não pôde deixar de se perguntar se ele estava fazendo o bastante por ela. Se ele estava sendo o pai que ela precisava, que ela merecia. Uma manhã ensolarada banhava o apartamento de Jonas com uma luz dourada e reconfortante. Enquanto ele se preparava para mais um dia de trabalho, o som de uma mensagem chegando ao seu celular interrompeu sua rotina matinal. Jonas pegou o aparelho e viu o nome de Gael piscando na tela, trazendo consigo uma mistura de expectativa e apreensão. Ao abrir a mensagem, Jonas leu as palavras cuidadosamente escolhidas por Gael. Era uma oferta de reconciliação comercial, uma proposta tentadora que prometia estabilidade financeira em troca de uma parceria renovada entre eles. Por um momento, Jonas se viu tentado a aceitar, a deixar para trás as dificuldades e incertezas de seu negócio independente em favor de uma solução mais segura e conveniente. No entanto, conforme ele ponderava sobre as ramificações de tal decisão, uma sensação de desconforto começou a se infiltrar em sua mente. Ele sabia que ceder à oferta de Gael significaria abrir mão de sua independência e comprometer seus próprios valores em prol do lucro. Era uma escolha difícil, uma encruzilhada que exigia que ele confrontasse seus próprios dilemas morais e éticos. Com um suspiro pesado, Jonas digitou uma resposta para Gael, recusando educadamente sua oferta e reafirmando sua decisão de seguir em frente por conta própria. Era uma escolha arriscada, cheia de incertezas e desafios, mas Jonas sabia que era a única maneira de preservar sua integridade e sua independência como empresário. Enquanto ele enviava a mensagem, Jonas sentiu uma mistura de alívio e ansiedade se espalhar por seu peito. Ele sabia que havia escolhido o caminho mais difícil, mas também o mais honesto e verdadeiro consigo mesmo. Agora, só o tempo diria se essa decisão o levaria ao sucesso ou à ruína. Com a resposta enviada a Gael, Jonas sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. No entanto, a sensação de alívio era acompanhada por uma dose considerável de apreensão. Ele sabia que recusar a oferta significava enfrentar mais desafios e incertezas em sua jornada, mas, ao mesmo tempo, era uma afirmação de sua independência e de seus valores. Enquanto refletia sobre sua decisão, Jonas olhou ao redor de seu modesto apartamento, encontrando conforto na simplicidade de sua vida. Aquele espaço, pequeno e acolhedor, representava mais do que apenas um lugar para viver. Era um símbolo de sua liberdade e de sua determinação em seguir seu próprio caminho, mesmo que fosse mais difícil. Ainda assim, havia uma voz de dúvida dentro de Jonas, sussurrando questionamentos sobre a sabedoria de sua escolha. Ele se perguntava se estava sendo tolo em recusar uma oportunidade que poderia trazer estabilidade e segurança para ele e sua filha. Mas, mesmo diante dessas dúvidas, ele sabia que não poderia sacrificar sua integridade em troca de conforto material. Enquanto a tarde se arrastava lentamente, Jonas voltou sua atenção para seus planos futuros. Ele sabia que teria que redobrar seus esforços para fazer seu negócio prosperar, mas estava determinado a provar que era capaz de ter sucesso por seus próprios méritos. Com um novo senso de propósito, ele começou a traçar os passos que o levariam em direção aos seus objetivos, consciente dos desafios que o aguardavam, mas também confiante em sua capacidade de superá-los. Ao cair da noite, Jonas olhou pela janela de seu apartamento, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma. Uma sensação de calma se instalou em seu coração, enquanto ele se preparava para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que valeria a pena lutar por aquilo em que acreditava. Os dias se desenrolavam em uma série de batalhas legais e emocionais para Jonas. Cada audiência na corte era como uma faca afiada cortando seu coração, enquanto ele lutava para proteger o relacionamento com sua filha Julie. As exigências de Anna em relação à guarda de Julie eram como punhais cravados em suas costas, lembrando-lhe da dor da traição e da separação. Em uma tarde sombria e chuvosa, Jonas encontrou-se sentado em uma sala de tribunal, o ar carregado com atenção palpável. Do outro lado da sala, Anna o encarava com um olhar frio e determinado, seus advogados ao lado dela como guardiões ferozes prontos para atacar. Senhor Jonas, podemos falar sobre sua capacidade de cuidar de sua filha? Perguntou o advogado de Anna, sua voz cortante como uma lâmina.
Jonas sentiu uma onda de raiva e frustração surgir em seu peito, mas ele lutou para manter a calma. Eu amo minha filha mais do que tudo neste mundo, respondeu ele, sua voz firme e segura. Eu faria qualquer coisa por ela. No entanto, suas palavras pareciam fracas e impotentes diante das acusações de Ana. Ela questionava sua capacidade de ser um pai presente e responsável, apontando para cada falha e fraqueza que ela podia encontrar. Jonas sentiu-se como se estivesse sendo despedaçado em pedaços, sua dignidade e sua honra postas em xeque diante de todos. No final do dia, Jonas saiu da sala de tribunal com um peso ainda maior em seu coração. Ele sabia que a batalha pela guarda de Julie estava longe de terminar, e ele temia que o preço a pagar fosse alto demais. No entanto, ele estava determinado a lutar até o fim, não apenas pela guarda de sua filha, mas também por sua própria dignidade e integridade. À medida que a batalha pela guarda de Julie se intensificava, segredos enterrados do passado de Ana começaram a emergir, lançando uma nova luz sobre os eventos que levaram ao colapso de seu casamento com Jonas. Rumores de traição e manipulação começaram a se espalhar pelos corredores do tribunal, deixando Jonas se perguntando o que mais Ana estava escondendo. Uma tarde, enquanto ele revisava documentos em seu escritório, Jonas recebeu uma visita inesperada de um antigo amigo de Ana. O homem, cujo rosto estava marcado pela tristeza e pela decepção, trazia consigo uma pasta cheia de documentos que ele afirmava serem provas das mentiras e traições de Ana. Eu sei que isso é difícil de acreditar, Jonas, mas você precisa ver a verdade, disse o homem, sua voz carregada de pesar. Ana não é quem você pensa que é. Ela mentiu para você desde o início. Jonas ficou chocado com as revelações do homem, lutando para processar a enxurrada de informações que ele estava recebendo. No entanto, uma parte dele não conseguia deixar de acreditar que talvez houvesse alguma verdade nas palavras do homem. Ele lembrava das vezes em que Ana parecia distante e evasiva, das desculpas esfarrapadas que ela dava quando questionada sobre sua conduta. Enquanto ele folheava os documentos nas mãos trêmulas, Jonas sentiu uma mistura de raiva e tristeza se apoderar de seu coração. Ele não conseguia acreditar que Ana havia mentido para ele, traído sua confiança de uma maneira tão cruel. No entanto, ele sabia que não podia ignorar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Com um suspiro pesado, Jonas agradeceu ao homem por trazer a verdade à tona e prometeu investigar mais a fundo as alegações feitas contra Ana. Ele sabia que não seria fácil desvendar o mistério do passado de sua ex-mulher, mas ele estava determinado a descobrir a verdade, não apenas por si mesmo, mas também por sua filha Julie. Decidido a descobrir a verdade por trás das acusações contra Ana, Jonas mergulhou de cabeça em uma investigação meticulosa de seu passado. Ele passou horas a fio vasculhando arquivos antigos, conversando com pessoas que conheciam Ana e seguindo pistas que o levavam cada vez mais fundo na teia de mentiras e decepções que ela havia tecido ao seu redor. À medida que ele reunia mais e mais evidências, Jonas começou a ver um padrão emergindo das sombras. Mentiras, traições, manipulações, cada revelação parecia confirmar as suspeitas que ele tinha há tanto tempo, mas que nunca ousara admitir em voz alta. No entanto, confrontar a verdade era uma coisa, aceitá-la era outra completamente diferente. Uma noite, enquanto ele examinava os documentos em seu escritório, Jonas foi interrompido por uma batida suave na porta. Ele olhou para cima para ver Julie parada no batente, os olhos cheios de preocupação. Papai, você está bem? Perguntou ela, sua voz suave e preocupada. Jonas forçou um sorriso, tentando esconder a turbulência que se agitava em seu interior. Estou bem, querida. Só estou um pouco ocupado no momento, respondeu ele, embora soubesse que era uma mentira descarada. Julie olhou para ele por um momento, como se soubesse que algo estava errado, mas depois assentiu e se virou para sair do escritório. No entanto, antes que ela pudesse sair, Jonas a chamou de volta. Julie, espere, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Precisamos conversar.
Ele viu a preocupação nos olhos de sua filha enquanto contava a ela sobre as descobertas que havia feito, sobre as mentiras e traições de Ana. Ele viu a dor atravessar seu rosto enquanto ela absorvia a verdade cruel sobre sua mãe. E, no silêncio que se seguiu, Jonas soube que, apesar da dor que suas revelações causaram, ele havia feito a coisa certa. Porque, no final das contas, a verdade era a única coisa que importava. Jonas mergulhou de cabeça na investigação sobre o passado de Ana, determinado a descobrir a verdade por trás das acusações de traição e manipulação. Cada pista seguida levava a novas revelações perturbadoras, desvendando uma teia complexa de mentiras e decepções que Ana havia tecido ao longo dos anos. Uma tarde, enquanto vasculhava documentos antigos em busca de pistas, Jonas fez uma descoberta chocante. Uma série de e-mails trocados entre Ana e um antigo sócio de negócios, revelando uma conspiração para fraudar Jonas e assumir o controle de sua empresa. As palavras impressas na tela do computador pareciam queimar em seus olhos, enquanto ele lia as confissões de traição e ganância de sua ex-mulher. Chocado com as revelações, Jonas sentiu uma mistura de raiva e tristeza se apoderar de seu coração. Ele não conseguia acreditar que Ana havia traído sua confiança de uma maneira tão vil, conspirando contra ele por trás de suas costas. No entanto, ao mesmo tempo, ele sentiu uma sensação de alívio por finalmente conhecer a verdade, por mais dolorosa que fosse. Com as provas em mãos, Jonas confrontou Ana, exigindo explicações para suas ações. No início, ela tentou negar tudo, lançando acusações de sua própria conta. Mas diante das evidências irrefutáveis, ela finalmente cedeu, admitindo sua culpa e implorando por perdão. No entanto, o perdão não veio facilmente para Jonas. Ele se viu dividido entre a raiva e a compaixão, entre o desejo de se vingar e a necessidade de seguir em frente. No final, ele escolheu o caminho da redenção, optando por perdoar Ana não por ela, mas por si mesmo e por sua própria paz de espírito. Enquanto ele deixava o passado para trás, Jonas sentiu um fardo sendo levantado de seus ombros. Ele sabia que ainda havia desafios à sua frente, mas agora ele estava livre para enfrentá-los com coragem e determinação. Com um novo senso de propósito, ele olhou para o futuro com esperança renovada, pronto para começar um novo capítulo em sua vida. Determinado a descobrir a verdade por trás das alegações contra Ana, Jonas mergulhou de cabeça em uma investigação meticulosa. Ele passou horas a fio vasculhando arquivos antigos, conversando com pessoas do passado de Ana e reunindo evidências que pudessem corroborar as revelações chocantes que havia recebido. No entanto, quanto mais ele investigava, mais complexa a situação se tornava. Cada peça do quebra-cabeça parecia levar a novas perguntas e mistérios não resolvidos. Jonas sentia-se como se estivesse perdido em um labirinto escuro, sem saber em quem ou no que confiar. Uma noite, enquanto ele examinava documentos em seu escritório, Jonas recebeu uma ligação de uma mulher que afirmava ter informações importantes sobre o passado de Ana. Com o coração acelerado de antecipação, Jonas concordou em encontrá-la em um café local, esperando que ela pudesse fornecer as respostas que ele tanto buscava. Quando eles se encontraram, a mulher revelou detalhes chocantes sobre o passado de Ana, incluindo evidências de uma trama de mentiras e decepções que remontava a anos. Ela falou sobre a manipulação de Ana, sua habilidade de jogar com os sentimentos das pessoas para conseguir o que queria, e os danos colaterais que isso causou ao longo do caminho. Jonas ouviu atentamente as palavras da mulher, seu coração pesando com o peso da traição e da desilusão. Ele mal podia acreditar que a mulher que um dia amou e confiou seria capaz de tais atos desprezíveis. No entanto, ele sabia que não podia ignorar a verdade diante das evidências que tinha diante de si. Com uma determinação renovada, Jonas prometeu continuar sua busca pela verdade, não importando o quão difícil ou dolorosa ela pudesse ser. Ele sabia que tinha uma responsabilidade não apenas consigo mesmo, mas também com sua filha Julie, para descobrir a verdade e protegê-la do mal que pudesse surgir dela. À medida que as investigações de Jonas avançavam, ele se viu cada vez mais imerso em um mundo de traição, mentiras e decepções. Cada nova descoberta o aproximava da verdade, mas também aumentava a sensação de desespero e confusão que o consumia por dentro.
Ele mal podia acreditar na extensão dos segredos que Ana escondia e nas consequências devastadoras que eles haviam causado. Em uma tarde sombria e tempestuosa, Jonas finalmente confrontou Ana com as provas que havia reunido. O confronto foi tenso e emocional, com palavras duras sendo trocadas e verdades dolorosas sendo reveladas. Jonas exigiu respostas, queria entender por que Ana havia escolhido o caminho da mentira e da traição, mesmo que isso significasse destruir tudo o que eles haviam construído juntos. Para sua surpresa, Ana não ofereceu desculpas ou justificativas para suas ações. Em vez disso, ela olhou para ele com olhos vazios e um coração vazio, como se não houvesse mais nada dentro dela além de um vazio profundo e indescritível. Foi um momento de clareza para Jonas, um vislumbre da verdadeira natureza de sua ex-mulher, e foi o suficiente para que ele finalmente aceitasse que o casamento deles havia chegado ao fim. Com um peso sendo tirado de seus ombros, Jonas deixou o apartamento de Ana naquela noite, sabendo que era hora de seguir em frente com sua vida. Ele estava determinado a deixar o passado para trás e começar de novo, não importando quão difícil isso pudesse ser. Ele sabia que tinha Julie ao seu lado, e isso era suficiente para dar-lhe forças para enfrentar o futuro com coragem e esperança. Enquanto ele caminhava pelas ruas molhadas pela chuva, Jonas sentiu um senso de liberdade e alívio como há muito não experimentava. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que era capaz de superá-los. Com um sorriso nos lábios e um coração cheio de esperança, ele seguiu em frente em direção ao desconhecido, pronto para começar um novo capítulo de sua vida. Depois de muitas lutas e reviravoltas, Jonas finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Com o apoio de sua filha Julie e a determinação de seguir em frente, ele deixou para trás as sombras do passado e abraçou um futuro cheio de possibilidades. A batalha pela guarda de Julie acabou sendo resolvida de maneira favorável para Jonas, permitindo-lhe construir um relacionamento mais forte e próximo com sua filha. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes, ele estava determinado a criar um lar cheio de amor e compreensão para Julie, onde ela pudesse florescer e crescer. Quanto a Ana, ela desapareceu silenciosamente de suas vidas, levando consigo os segredos e mentiras que a haviam consumido por tanto tempo. Jonas escolheu perdoá-la, não porque ela merecesse, mas porque ele não queria ser aprisionado pelo ódio e ressentimento. Ele sabia que a verdadeira liberdade vinha do perdão, e ele estava determinado a seguir em frente sem o peso do passado. Enquanto isso, o negócio de Jonas começou a prosperar, alimentado por sua dedicação e determinação em construir um futuro melhor para ele e sua filha. Ele aprendeu com os erros do passado e usou-os como combustível para impulsioná-lo em direção ao sucesso. Com cada novo desafio que enfrentava, ele se tornava mais forte e mais resiliente, pronto para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. E assim, Jonas e Julie embarcaram juntos em uma jornada de autodescoberta e renovação. Eles enfrentaram os altos e baixos da vida com coragem e determinação, sabendo que, enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer obstáculo que o destino lhes reservasse. Com o coração cheio de esperança e os olhos voltados para o futuro, eles caminharam juntos em direção a um novo começo, prontos para enfrentar o que quer que a vida lhes trouxesse.